Tem gente que saiu da igreja não porque esfriou na fé. Tem gente que saiu da igreja não porque quis viver no pecado. Tem gente que saiu machucada. Machucada por quê? Machucada por olhares, machucada por exclusões, silenciosa, machucada por panelinhas, disfarçada de comunhão, isso tudo. Hoje, muitas igrejas estão jogando as pessoas para fora, em vez de puxar para dentro. E o mais grave, isso não é só falta de amor. Isso é pecado ignorado. Essa carta aqui de Tiago, ela não foi escrita para o mundo, tá? Ela foi escrita para as igrejas. Eu poderia dizer igreja, mas eu tenho que falar aqui as igrejas, tá? Tiago, ele era um líder da igreja em Jerusalém. Ele não fala como um visitante. Ele fala como quem vê a dificuldade por dentro da igreja. Então, por isso, Tiago, ele não confronta diretamente aqui os pecados escandalosos, entre aspas, né? Primeiro ele começa pelos pecados socialmente aceitos dentro da igreja. Um desses pecados era a acepção de pessoa. Hoje eu vou falar aqui o perigo das panelinhas dentro das igrejas. Felizmente é uma pregação que tem que ser pregada, é algo que tem que ser falado dentro das igrejas. Então, se você gosta de temas assim, como se comportar em ambiente assim, eu já estou com a minha Bíblia aqui em mãos, tudo preparado para nós começar. Mas antes de começar, eu peço você, em nome de Jesus, você pode ajudar esse canal curtindo, irmão. Curta, é de graça. Compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui. O Espírito Santo de Deus vai falar poderosamente ao seu coração aqui nesse vídeo. Se você quiser se inscrever em nosso canal, se inscreva para crescer a nossa família, essa comunidade. Agora vamos para o vídeo. Se nós vamos falar de igreja, temos que falar de Bíblia. Não tem como eu começar esse vídeo aqui sem ler aqui uma passagem bíblica para os irmãos. Preste atenção que está escrito aqui na palavra do Senhor, aonde Deus vai começar a falar profundamente com cada um de nós. Aqui em Tiago 2, versículo 1 até o 4. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa assembleia algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes magníficos, e entrar também alguém pobre, com sordida vestimenta, e atentardes para que traz as vestes magnífica, e dissertes, assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserde ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta-te aqui debaixo, estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vós fizeste juízes de maus pensamentos? E aí? Infelizmente, isso tem acontecido dentro das igrejas. Não adianta você falar que isso não acontece na sua igreja. Por quê? Por quê, irmão? Porque igreja é lugar onde tem pessoas. Aonde tem pessoas, existe isso. Como eu falei no começo do vídeo, sempre vai existir as panelinhas dentro das igrejas. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta que isso
não pode acontecer no meio do povo de Deus. Sempre vai existir o queridinho, o amado. Ninguém vê o que você faz. Talvez porque você não tem uma situação financeira, como está dizendo aqui. Aqui Tiago, ele fez uma comparação de um homem bem-sucedido financeiramente e um homem pobre. Porém, aquele homem que tinha condições melhor, ele sempre foi colocado em lugar de honra. Ele se assentava no melhor lugar de destaque. Porém, o outro, ele não tinha o mesmo privilégio que o primeiro homem, sendo que diante de Deus, Deus não tem esse tipo de olhar. O olhar de Deus é o mesmo para você e para mim. Deus não faz acepção porque eu moro numa casa boa, eu ando num carro bom. Não, porque o meu salário, eu ganho 10 salários mínimos e você ganha 1 salário. Deus não olha para isso, tá entendendo? E hoje em dia é o que a gente vê muito dentro das igrejas. Vamos continuar, porque é só a introdução. Tudo que eu falar aqui vai aparecer na tua tela para você ficar despreocupado. E tem muita gente também, vamos pensar nas pessoas que não têm condições de... às vezes a pessoa tem alguma deficiência. Então, os textos na tela vai ajudar todo mundo aqui. Amém? Vamos lá. O que é acepção de pessoas? A palavra que usada por Tiago no original aqui carrega a ideia de julgar alguém pela aparência, como eu falei para os irmãos, pela aparência externa. Quer dizer, pela roupa, pelo carro que anda, pelas condições da pessoa, o status, dinheiro, a influência, né? A aparência. Falei para os irmãos aqui, tá entendendo? Deixar bem claro aqui, não é apenas tratar alguém mal, é valorizar alguém mais do que o outro dentro do corpo de Cristo, que quer dizer a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Então, isso acontece, alguém é mais valorizado do que o outro. E isso inclui as panelinhas que eu falei para vocês, fachadas, tá? Grupos seletivos, aqueles grupinhos que é seletivo dentro da igreja. Tem grupinho A, grupinho B, a panelinha A, panelinha B. E a Bíblia condena isso, sendo que não tem quase ninguém pregando sobre isso. Não adianta você colocar uma Bíblia bonita debaixo do braço e para a igreja colocar uma roupa social, um paletó de 10 mil reais, entrar no seu carrão lá de 100 mil reais, falar bonito, ter teologia, ser estudado, você tem uma oratória muito linda, mas está envolvido na panelinha, está fazendo acepção de pessoa, como está dizendo aqui, você está em falta com Deus. Olha, é por isso que a Bíblia Sagrada diz que muitos, o próprio Jesus falou, muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. Por quê? Por causa disso que acontece dentro da igreja. Tiago, ele está trazendo um alerta para a igreja daquela época. E isso acontece até hoje nos dias modernos. Então tem os grupinhos seletivos, tem os favorecidos aí, né? Aquelas amizades, vamos dizer, as amizades estratégicas, né? Tudo isso é acepção de pessoas. Tá entendendo? Então vamos aqui para panelinhas. A panelinha é o pecado com o nome moderno, né? Panelinha. Então vamos falar aqui um pouquinho mais sobre as panelinhas dentro das congregações. Então quer dizer, o pecado aqui da panelinha é o nome do pecado aqui, né? O nome moderno, né? Que deu para panelinha aqui. Então hoje ninguém chama de acepção, né? Meu grupo, né? Minha bolha, gente do mesmo nível,
Tudo isso é panelinha, mas o feito é o mesmo, significa a mesma coisa. Então, quem não se encaixa na panelinha vai se sentir invisível, não vai se sentir notado. Tem lugar que você tem que participar da panelinha para você ser notado, para você ser visto, para você ser paparicado. Mas quem tem, como é que é o ditado? Brio na cara. Quem tem vergonha, vou falar aqui do meu jeito. Quem tem vergonha na cara não se envolve em... Na verdade, quem tem Jesus no coração, de verdade, quem conhece isso aqui, ó, não se envolve nas panelinhas. E você tem que aprender a blindar a sua mente para você não ficar para baixo, irmão. Porque isso já foi profetizado há milhares de anos atrás. Está escrito aqui para nós se prevenir e blindar nossa mente. Não é pastor de igreja, não é fundador de igreja, não é missionário, não é ninguém que vai garantir a sua salvação. Quem vai garantir a sua salvação é Jesus de Nazaré. Se você não estiver encaixado nos mandamentos dele, seguindo a palavra dele, fugindo das panelinhas, a gente não vamos entrar no céu. Tem que viver a verdadeira santidade. Tem um ditado que falar, até papagaio fala. Quero ver viver. Se falar é muito fácil. É muito fácil eu subir lá no altar e trazer um sermão bonito, lindo, né? Palavras impressionantes. Quer mostrar para todo mundo que você é estudado, isso e aquilo, o teólogo, isso aí. Não confunde, tá? Porque pregar é muito fácil. Quero ver viver aquilo que prega. Como eu falei na tela aí, quem não se envolver vai ficar invisível, na maioria das vezes, não é? Muitas pessoas estão abandonando a fé aí, não por rejeitar Jesus, mas por causa desse negócio aí, dentro da igreja. Falar uma coisa aqui, Jesus nunca andou em panelinha, nunca. Ele nunca se envolveu em panelinha. Jesus nunca escolheu discípulos parecidos. Ele escolheu pescadores simples, cobrador de imposto, odiado, zelote radical. Jesus tocou leproso, prostituta, endemoniado, pobre, rico. Então ele não fez acepção. Olha, está dizendo o texto aqui, nós temos a Bíblia na mão. Então por que as panelinhas dentro das igrejas? Será que essas igrejas estão vivendo verdadeiramente o evangelho que Jesus ensinou aqui, meus irmãos? Pegou? Tem muita gente dentro da igreja perdendo tempo, que não consegue entender a palavra de Deus e fazendo tudo errado. Esse vídeo aqui é um alerta de Deus para todos nós. Se você faz parte do corpo de Cristo, não importa a placa, o nome da sua igreja, não importa aonde você congrega. Somos todos a família de Jesus. A palavra é para todos. Não é só para mim, é para todos. E todos têm que andar na vontade de Deus, na palavra de Deus. Amém, irmão? Então, Cristo, ele andou com todas essas pessoas, ele não se contaminava com pessoas. Ele transformava essas pessoas. Se Jesus Cristo, ele entrasse aí em muitas igrejas hoje, talvez não fosse convidado para sentar na mesa principal. Não é verdade? Porque ele seria julgado. Não é verdade? Então aqui a gente vê aqui o julgamento de Deus sobre isso. Tiago aqui, ele é duro. Porventura não vós fizeste juízes de maus pensamentos. Ou seja, quando você escolhe quem merece atenção, você está assumindo o papel de juiz. Esse julgamento nasce de quê? De pensamentos corrompidos. Tá entendendo? Mas aqui à frente aqui, Tiago, ele afirma: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei
da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Então aqui Deus, ele leva isso a sério, muito sério. Tá entendendo? Porque fere o quê? O coração do evangelho. Isso não pode acontecer no meio da igreja. Isso jamais pode acontecer. E se isso está acontecendo na sua igreja, na sua região, na sua localidade, você tem o direito de pregar, falar sobre isso, subir no altar, trazer uma palavra, pedir Jesus para te usar, para combater esse mal, essa maldição dentro da igreja, que é o tal da panelinha que destrói com muitas igrejas. Escuta aqui, a igreja, ela não é clube, tá? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Pegou? Porque o clube, as pessoas escolhem quem entra, quem sai, né? O clube, as pessoas vão selecionar os membros, o clube expulsa quem não se encaixa e por aí vai. Mas a igreja não. A igreja é corpo. A igreja, ela é família. A igreja, ela é hospital de Jesus, onde trata os doentes espiritualmente. Então, se é hospital, o hospital ele não vai escolher o tipo de paciente que ele vai atender. Ele trata todos os feridos do mesmo jeito, da mesma forma. Então, quando a igreja se torna seletiva, ela deixa aqui de ser uma igreja. Quando ela se torna seletiva, tem o queridinho de lá, o queridinho de cá, e fulano é excluído, ela deixa de ser uma igreja. A verdade é essa, ela se torna um clube, ou sei lá o que é. Mas igreja não é. Tá entendendo? Isso tem que ser debatido, tem que ser pregado dentro das igrejas sobre a maldição da panelinha. Isso tem levado muitos crentes ao abismo. O negócio é o seguinte, as perguntas que a gente precisamos encarar. Quem você evita cumprimentar? Quem nunca senta à mesa com você? Ponto de interrogação. Quem você ignora no culto? Ponto de interrogação. Quem você julga sem perceber? Ponto de interrogação. Tá bom? Presta atenção. Isso aqui não é detalhes, tá? Isso aqui revela o tipo de fé que estamos vivendo dentro das nossas igrejas. Vamos entender uma coisa aqui. Tiago, ele não escreveu isso para condenar ninguém. Ele escreveu para corrigir. Eu vou falar aqui com muita sinceridade e amor no coração. A igreja, ela não existe para proteger panelinhas, tá? Ela não foi feita para isso. Ela existe para refletir Cristo. Se Jesus Cristo é o centro, então não há acepção, favoritismo, não há exclusão. Que nós sejamos uma igreja que puxa as pessoas para dentro, não empurra as pessoas para o mundo, onde há o amor, Cristo ali, ele governa. Tá entendendo? Então está dizendo aqui em João, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 35. Amém. Tem que ter amor, tem que ter união, tem que deixar a seletividade de lado, parar de olhar dessa forma aí, porque a igreja vai bem além disso, tá entendendo? Que Deus abençoe todos nós, forte abraço. Se você está passando por isso, se apega com Jesus, tá bom? E prega a verdade e faça a diferença. Se a sua igreja está passando por isso, ore em favor da sua igreja, em favor dos membros da sua igreja, porque Deus vai entrar com a providência. Que Deus abençoe todos nós. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva para receber mais vídeos edificantes aqui do nosso canal. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você cada dia mais, te usar como canal de bênção
para abençoar as pessoas que estão ao teu redor aí. Fique na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Espero os irmãos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Comenta aqui embaixo aqui de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo, para mim agradecer você, tá bom? Pelo carinho, pelo compartilhamento, por apoiar esse canal aqui. Deus abençoe todos nós. A paz do Senhor.